Bom, eu tava vendo aqui pela internet que há uma galera que ficou meio arrependida de ter feito o L, né, de ter votado no Lula. Tô falando de alguns empresários aí, alguns empreendedores. E, bom, eu acho que foi também aquele negócio, né? Tá certo que também você não pode falar, não pode equiparar com o que aconteceu na época em que o Jair Bolsonaro havia sido eleito, né? Tipo assim, cara, não dava pra você falar que havia faltado informação. É porque o Lula, ele havia deixado claro, não que ele havia falado, né? Mas qualquer um dava pra ver que o cara sequer tinha um plano de governo. Inclusive foi algo o qual eu havia reclamado em relação ao Jair Bolsonaro, candidato a presidente. Porque ele também praticamente não tinha. Eu vou atravessar aqui, esperar que o carro passar. Os caras estão aproveitando que hoje é feriado pra o que? Andar uns 20 quilômetros por hora, né? Mas bom, aí tipo que não dá pra você falar que foi feito de inocente, cara. Não dá. Simplesmente isso. Ainda mais se você tiver uma grande experiência justamente em ficar se metendo com político, né? De qualquer forma. Você pega o que? João Amoedo, pelo que eu sei aí, ele se arrependeu de ter feito L. Se bem que de qualquer forma ele faria, né? Ele meio que entrou numa questão aí de, o cara tá tão odioso pelo presidente Bolsonaro que o cara, de qualquer forma, ele faria o L, né? Ele não anularia o voto. Eu acho que ele não seria frouxo o suficiente para anular o voto, né? Tipo que um Nando Moura da vida, ou então esse pessoal do MBL, que fez justamente propagar aquele negócio de nem Lula e nem Bolsonaro. Sendo que eles, cara, tipo assim, ok. Você pode falar que os caras eles são mauricinhos e tal, mas mesmo assim eles seriam afetados com a decisão, cara, do Lula ter sido eleito presidente. De qualquer forma eles vão ser afetados. Então não dá pra você falar que essa macacaiada velha eu não sabia, não sabia. Agora já era, cara. Agora já era. É por isso que também não dá pra você cair naquelas de que ok, cara, você não gosta do Lula, mas ao menos você anule o voto. Porque votar no Bolsonaro, reeleger o Bolsonaro. Olha só, para quem minimamente acompanha meu canal, sabe muito bem da trajetória que fiz até eu chegar à conclusão de que realmente vou ter que votar no Bolsonaro, cara. Vou ter que votar no Bolsonaro porque, especialmente na época da pandemia, ele foi injustamente criticado em muitas vezes, cara. E outra, a grande mídia, ela deixou claro que quer ele fora, não por interesses, o que mesmo? Para beneficiar a população, não. Foi por interesses pessoais, cara, isso a maioria das vezes. Isso envolve tanto a questão da mídia mesmo, quanto celebridades e tudo mais. É por questões pessoais, eles lutam por questões pessoais. É pela manutenção de questões pessoais, não por questões para melhorar a vida da população. Você acha que a Ludmilla se importa com a... Pô, claro que não, né? A Ludmilla não se importa com a população, cara. Nem ela, nem a Anitta. Anitta, tipo Léo Dias lá, né? Você saca que ela resolveu tirar o corpo fora depois que ela foi cobrada pra... Não, ela havia manifestado aí voto no Lula, mas depois que vincularam a imagem dela com a estrela do PT, ela mudou, cara. Ela mudou. Porque ela viu que poderia dar ruim pra ela. Poderia dar ruim esse tipo de associação mesmo. Aí depois ela havia falado que... mas por que o pessoal tá brigando tanto? Pô, você estimulou esse tipo de coisa. De qualquer forma, você estimulou. Isso vai desde se meter em assuntos de participante do BBB que seria supostamente de direita, ou então que teria sido preconceituoso com outro participante que era travesti, tipo o que aconteceu entre Rodrigo Mussi e Linda Quebrada.
Até esse negócio de ficar contratando professor esquerdista, de ficar falando pela esquerda, pô, você estimulou. É a outra que tá tirando o corpo fora. Então quando a pessoa vem falar pra mim, direta ou indiretamente, que eu teria que votar nulo, cara, então, já fiz isso aí em 2018. Inclusive eu elenquei os motivos de o porquê votar nulo, cara. Porque, pô, Jair Bolsonaro, ele tava sendo deputado há quase 30 anos, sem muitas coisas boas, sem realizações para a população. O cara tava encostado, cara. Aí eu, naquele momento, pela enésima vez, né, no primeiro turno eu votei no Ciro. No segundo eu anulei o voto, cara, porque não daria pra eu votar no Fernando Haddad, cara. E eu passei pelo governo do Haddad quanto prefeito de São Paulo, cara. Então, você acha que eu deveria votar nele? Aí você tá de sacanagem com a minha cara, né? Aí agora, votei no Bolsonaro justamente, né? Vou repetir aqui pela última vez. Pelas injustiças que ele sofreu, especialmente durante a pandemia, cara. E outra, esse negócio de você ficar equiparando o Lula ao Bolsonaro, cara, isso aí é outra coisa completamente descabida. Porque não dá pra você igualar um ao outro. Não dá. Então eu votei 22, votei no 10 pro Tarcísio, pra governador. Felizmente ele foi eleito. Ao menos isso aí a gente teve. Se bem que eu acho que se você justamente fizer uma comparação com petistas, né? E o pessoal que é bolsonarista, a gente ganhou, cara. A gente ganhou isso a maior parte das vezes. Aí então o Tarcísio a gente vai ter como governador aqui, no estado de São Paulo. E infelizmente para presidente a gente perdeu. Mas eu acredito que esses tempos aí, esses próximos anos aí, a gente vai conseguir preparar uma pessoa para competir de frente com o PT, porque você não acha que eles vão tentar alguma coisa em 2026 também? O pessoal estaria aventando a possibilidade do Bolsonaro justamente tentar algo em 2026. Eu acho válido, cara. Mas enfim, voltando à questão aí do cara, as pessoas falarem o voto nulo. Cara, primeiro que eu não sou covarde. Não mais, em relação a essas questões aí de justamente votar nulo. E segundo que, cara, eu já falei, a questão das injustiças, cara. E outra, muita mentira que a grande mídia soltou em relação ao governo, cara, muita mentira. Então eu não ia me omitir, cara. E outra coisa, eu havia falado em uma comunidade que eu frequento de libertarianismo, que realmente, cara, o isentão é a pior praga que existe aí na esfera política, cara. É o pior de todos, porque ele atrasa a situação. Ou você acha que o pessoal isentão não foi definidor também pro Lula ganhar essas eleições aí? Eu acho que foi, cara. Eu acho que foi. E outra vez, pô, você pega o Fernando. Fernando é Luiz Fernando de Moura Canim. Pega o Nando Moura lá pedindo pelo voto nulo. Você pega o pessoal do MBL pedindo pelo voto nulo. O pessoal, de qualquer forma, eles votaram nulo. Então, tipo assim, não dá pra você partir da mesma... A cachorrada aí. Então, não dá pra você pedir, pra você ter a audácia de falar pra eu votar nulo, cara. Não dá. Então essa não era uma questão apenas de que eu não gosto do Bolsonaro. Não dá, cara. Porque não é uma questão estética, não é uma questão de você meter sentimento no meio.
não é? Então eu penso assim, essa inocência que esse empresariado teve, essa galera teve em relação... Ah, mas acontece que eu não sabia que o Lula iria colocar a mesma patota de sempre. Você não sabia mesmo? O fato dele simplesmente não ter tido plano de governo já sinalizaria esse tipo de coisa, pô. Você acha que realmente seria diferente? Você acha que ele pegaria outros candidatos aí a ministro? Pô, claro que não, né? Vai meter a mesma patotinha de sempre, cara. Os mesmos de sempre. Então esse tipo de inocência é intolerável, ainda mais para a pessoa que está numa situação bastante superior à nossa, a maioria da população. O cara tem dinheiro, o cara tem postos, o cara tem contatos, e vai me cometer uma merda dessas aí, cara. É tipo como se fosse um escárnio para a população. Pô, tá tirando sarro de quem não tem nem o que comer, cara. Então é por isso que não dava de qualquer forma pra optar para pensar em votar nulo. Não dava. Não pode odiar o Bolsonaro, odiar a postura dele. Ó, isso aí não vai mudar. O cara tá com o quê? Tá com 60 e poucos anos, você acha que ele vai mudar a personalidade? Eu só acho, e sempre achei, que ele deveria ter uma assessoria bem melhor pra dar uma trava justamente quando o cara tá prestes a falar besteira, ou então quando ele se empolga e justamente fala besteira. Porque você viu a quantidade de casinhas, de armadilhas às quais ele caiu, por meio de repórteres e tudo. Então a questão não é também realmente não é questão estética, cara, e me faria deixar de votar em uma pessoa, não. Eu lembro que isso aí foi na época em que eu também não gostava do Bolsonaro, quando eu assistia lá o canal do Marco Antônio Villa, né? Ele havia falado que como é que um cara pode ser a favor da família, sendo que ele teve 3 mulheres, não ao mesmo tempo, né? Mas, vocês entenderam. Mas aí eu pensei assim, cara, isso aí não tem absolutamente nada a ver com nada. Ó, primeiro porque você não sabe o porquê que ele se separou, havia se separado 2 vezes. Você não sabe, mesmo se soubesse, mesmo se tivesse sido por uma coisa absolutamente fútil, isso aí é problema dele. Não quer dizer que por isso aí ele não teria o direito de se casar de novo. Isso é problema pessoal dele. E seria assim também, a minha opinião seria a mesma se o alvo desse tipo de comentário fosse o Lula, ou fosse a Simone Tablet, Aí o Marco Antônio Villa, quando ele foi no Flow, isso é quando o Monarca ainda tava lá, né? O cara ficou falando do Bolsonaro o tempo inteiro, cara. Até me lembrou o Nando Moura lá, né? O cara não tirava o Bolsonaro da boca, mano. Então é isso aí, cara. Pra finalizar esse papo aqui, que eu vou ali no banco, não dá pra você colocar nessas questões aí de votar nulo, e ainda mais justamente pelo fator estético. Não dá. Pô, você acompanha o meu canal, você justamente viu a minha trajetória, aí você acha que eu vou cair nessa? Não, cara, aí você também tá subestimando a minha inteligência, sacou? Assim, tem outra coisa que eu queria falar. Aí você pega que teve ditador aí que já havia parabenizado
Ou então proto-ditadores tipo aquele Alberto Fernandes, lá da Argentina, já havia parabenizado o Lula pela eleição dele. O cara que se associar com esse cara aí, pô, você acha que ele é uma situação, tá numa posição menos pior do que o presidente Bolsonaro? Aí esses isentões aí, gente que fala, isentões que também são de direita, né? Que eu falei aqui no canal que eu ando acompanhando alguns canais, né? Os caras, eles sempre mandam aquele discurso de que ninguém manda em você isso aí em relação aos protestos que tiveram, seja aquela paralisação de caminhoneiros, ou então seja aquelas passeatas, né, que tiveram também. Ninguém manda em você, blá 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 blá. Pô, cara, mas ok, você até pode estar certo nisso, mas o pessoal também tem o direito de não concordar com o resultado das eleições, tem o direito de contestar o resultado. Então você saca que, ok, o cara pode falar isso aí, mas ele estando na posição de isentão, cheguei aqui. Então o cara estando na posição de isentão, tipo, o cara já perde a credibilidade, sacou? É isso aí, cara, depois eu volto.